Bom dia, queridos ouvintes dessa rádio, que é a melhor rádio do Brasil. Meu muito bom dia a você que está aqui mais uma quarta-feira prestigiando o programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E você sabe que esse programa tem um compromisso com você de trazer esclarecimentos a respeito da tua saúde mental. Então, os temas e assuntos que nós trazemos aqui todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, para você, vai levar você a um entendimento, uma compreensão, vai trazer para você orientações, e quando nós nos conhecemos e quando nós compreendemos coisas e situações que estão à nossa volta, que nos afetam ou afetam as emoções de quem estão à nossa volta, nós podemos colaborar e contribuir com essas. Então, meu muito obrigada pela sua audiência. Muito bem, e no tema de hoje, em outro tempo eu diria que seria polêmico, mas aqui a ideia não é polemizar nada, mas trazer para você um esclarecimento, trazer para você uma explicação, trazer para você a luz de uma questão. Você já ouviu falar de ideologia de gênero? Olha, você vai se surpreender hoje, porque, na verdade, essa palavra de ideal, na verdade, não tem nada. E nós vamos entender um pouquinho o que seria o ideal dentro dessa questão. Então, o nosso objetivo aqui não é debater, mas trazer para você esclarecimentos a respeito desse tema que é tão importante. Eu tenho certeza que vai ajudar, colaborar, contribuir com você, que é pai, que é mãe, que é professor, que é educador, ou simplesmente você que convive com pessoas que estão englobadas dentro de uma diversidade de gêneros. Então, o programa Livremente tem trazido a pauta para que nós não fiquemos em uma ignorância, mas que nós possamos estar acolhendo e combatendo também o preconceito que tem nessa nação e nesse mundão aí afora. E para conversar comigo, eu convidei a Maiara Fafini. Gente, ela é travesti e psicóloga, e eu tenho certeza que hoje ela vai falar um bocado conosco a respeito dessas dores e trazer também para nós esclarecimentos. Bom dia, Maiara, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Obrigada pelo convite, viu, Rose? É uma satisfação, uma honra poder estar falando aqui contigo, falando para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, nesse momento, né? Seja em que lugar for do mundo, e também falar de um assunto que eu gosto tanto, um assunto tão caro a gente, um assunto tão bonito que é a sexualidade humana e o gênero. E, né, também é um assunto que às vezes é muito incompreendido. Então, eu acho que é importante, né, mais do que nunca, falar sobre esse assunto, porque é um assunto que às vezes a gente tem até medo de falar, né, até medo de tratar, principalmente com os adolescentes e as crianças, então nem se fala. Então, eu acho que é super importante a gente, né, falar sobre isso de um ponto de vista da psicologia. Ah, que bom. E olha, para mim é uma honra muito grande ter você aqui e quero desde já dizer que esse programa está com o microfone aberto, né, para que você possa realmente trazer esse esclarecimento e que isso seja uma forma, né, de colaborar para que a ignorância e o preconceito seja minimizado. Mas, Maiara, vamos lá. Por que o termo ideologia de gênero não é um termo ideal? A ideologia de gênero não engloba a diversidade de gêneros? Explica para a gente. Pois é, o termo ideologia de gênero, se a gente for entender ao pé da letra, né, todo gênero seria ideológico. Dentro daquela ideia, né, da Simone de Beauvoir, por exemplo, quando ela coloca, né, a feminista Simone de Beauvoir, maravilhosa,
quando ela coloca que a pessoa não nasce mulher, ela torna-se mulher. Então, vamos pegar aí, não é o fato de você nascer, né, com uma vagina, por exemplo, né, ou nasceu com, vamos dizer, um DNA dessa forma, daquela, né, os genes aí, né, XX, XY, né, então nasceu... Então, não basta apenas você ter algumas características, né, você vai sendo criada daquele jeito, né, ou seja, são ideias, né, que vão sendo colocadas na sua vida mesmo antes de você nascer, né? Então vamos pegar aí, né, a Rose quando estava na barriga da mamãe dela, a mamãe dela, se a mamãe dela descobriu por meio de algum tipo de exame que, né, a Rose ela ia ser menina, é uma menina, porque eu vi lá no exame. Então a mamãe, o que já faz? Então eu vou comprar uma roupinha para ela. E aí? Qual é a roupinha, né, que a mãe da Rose vai comprar para ela? Ixi, isso aqui já é ideia. Qual é a ideia que eu vou ter de roupa para minha, de nome, né? Porque já tem pronome aí, tem o nome, tem o pronome. Porque ela podia falar meu, né? Quando você não sabe, é meu bebê. Porque, né, infelizmente, a língua portuguesa no masculino engloba as duas, né, masculino e feminino. Mas ela já pensa, não, não é meu bebê, é minha filha, né, minha bebezinha. Então aí ela já criou uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou chamar ela de minha, porque ela é menina, ela vai ser menina. Então ela já começou a ter ideias, né, ideia e ideologia. E aí o que ela faz? Ela anuncia para as amigas, o meu bebê é uma menina, antes de nascer, hein, Rose? Antes da Rose bebê nascer, ela já estava anunciada para o mundo, para a sociedade, que ela tinha que agir como menina. E não existe isso na natureza. Um animal não nasce e não tem uma roupinha para o animal, né? A gente sabe que a vaquinha, quando nasce, né, se é um boi ou se é uma vaca, não tem diferença de roupa. Você não compra uma roupinha de vaquinha para colocar na vaca. Não, isso é uma coisa muito nossa, muito do humano. Ou seja, é uma ideologia que a gente criou, né, desde o nascimento, de colocar, por exemplo, sainhas nas meninas, né? Então, o que que a mamãe da Rose vai fazer? Ela vai decorar o bercinho todinho com uma cor que ela acha que é uma cor de menina. E vamos voltar ao exemplo dos animais. Um gatinho e uma gatinha. Não tem essa. Quando eles nascem, não tem diferença, né? O lugar ali onde está o gato e a gata é o mesmo. Não tem rosa, não tem azul, não tem amarelo, né? Mas para o ser humano tem. Por quê? Porque o ser humano já tem ideias do que ele vai fazer, né? Do que deveria ser. São ideias, são ideologias. Tanto que se você chegar, vamos pegar aí uma tribo indígena, né, os povos indígenas originários aqui do Brasil, do 1500 aí, do famoso 1500, não tinha isso. Imagina que um povo indígena vai, né, criar ali um local todo rosa para colocar a sua filha que nasce, né? Não existe isso. Então, isso é uma invenção de determinados povos, né? De determinadas culturas. Então, é ideologia o tempo inteiro. Desse ponto de vista, Rose, a gente pode dizer que ideologia é tudo. Todas as ideias que o ser humano inventa estão no nível das ideias, né? São ideologias, entendeu? Então, desse ponto de vista, não tem essa. Tudo que existe, vamos dizer, a mãe que enfeita o bercinho da nenenzinha dela toda de rosa, ou enfeita o bebezinho todo de azul, são ideias, né, que ela teve, ou seja, ideologias. Então, isso é uma ideologia de gênero, né? A gente pode dizer que é ideologia de gênero, entendeu? Agora, a sua pergunta é muito importante, porque ultimamente, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, 15 anos, né, 20 anos, no máximo, parece que esse termo, como você está colocando aí, né, do debate, surgiu no final da década de 90. Mas aqui no Brasil ficou forte mesmo, né, no início agora do novo milênio.
o que era usada a palavra ideologia de gênero? A palavra ideologia de gênero, ela estava sendo usada para falar de novos hábitos, novas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas, né, que estavam sendo, vamos dizer assim, que estavam fazendo parte da nossa cultura cada vez mais, né, que não faziam antigamente. Então, assim, por exemplo, o celular. Eu nasci numa época que era telefone fixo. Ninguém falava em celular. Imagina um smartphone, que é um celular inteligente, né, que você pode gravar uma live. Isso não existia. E todo mundo gosta. Ah, mas isso é novidade. Mas todo mundo não gosta das novidades? É legal, né? Quando a novidade é boa, é legal, né? Todo mundo gosta e fala, opa, isso aí é uma maravilha. Então, por exemplo, antes, né, da década de 30, do século passado, as mulheres não votavam. E aí depois as mulheres adquiriram, né, o direito de votar. Óbvio, hoje é óbvio. Hoje ninguém imagina as mulheres, mais da metade da população brasileira, não podendo votar. Pô, mas isso é invencionice. Antigamente a mulher não votava. Realmente, lá eu sou da cidade de Brasília, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas sou da cidade de Brasília e já frequentei lá os ambientes do poder, né? Já passei por lá. E sei que naqueles espaços políticos nem banheiro feminino tinha, porque não era concebível uma mulher ser deputada. Por exemplo, ser deputada federal. Então não tem que ter nem banheiro de mulher. Hoje, não só a mulher vota, como a mulher ocupa todos os cargos, até o de presidenta. É uma novidade? É, mas é uma novidade maravilhosa, né? A novidade é maravilhosa. Então vamos pegar a ideologia de gênero, voltando na sua pergunta. Então, a ideologia de gênero, muita gente estava usando a palavra ideologia de gênero para quê? Com medo de algumas tecnologias, né, de uma cultura que a gente vem desenvolvendo, de estudos da área das ciências humanas. Aí vamos fugir do celular, que é da tecnologia, né? Tecnologia da informação, né, que é da física também, né? Mas vamos agora para as ciências humanas. As ciências humanas, elas também têm alta tecnologia, tem coisa muito moderna, e que as pessoas não estão acostumadas. Até hoje tem gente que não está acostumada a celular, e está ótimo, né? Quem não quer se acostumar ao celular, né, não usa. Mas a maioria já gosta e já usa. Vamos dizer, então, que as pessoas, vendo o que as ciências humanas estavam estudando sobre a evolução da humanidade, sobre como a mulher conquistou seus direitos na política, né? Então, como que esse debate do feminismo, que você bem colocou no início, vem se desdobrando em outras vertentes, né? Ele vai se desenvolvendo e vai melhorando. E quais são as vertentes? As vertentes são essas, de que as pessoas que sempre existiram no mundo gays, sempre existiram mulheres lésbicas, sempre existiram pessoas trans. Não tinha esse nome, sabe, É Rose? Não era verdade. bem, né? Não era essa terminologia, mas elas sempre existiram, elas sempre estiveram aí. Só que as pessoas, assim como as mulheres, eram discriminadas e não podiam votar, por quê? Por causa de uma cultura machista. Essas pessoas, que hoje a gente chama com uma sigla de LGBTI, né? Eu vou chamar de LGBTI, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, e tem tantas outras, né? Outras. Mas vamos chamar de LGBTI. Essas pessoas, hoje, elas estão ganhando visibilidade. Isso é o quê? Isso é uma tecnologia, né, avançada das ciências humanas, né? Então, a gente pode dizer que é das ciências humanas, mas a gente também diz, Rose, que é uma questão que vai além do humano, né? Envolve, inclusive, o espiritual. Como é que envolve o exemplo de Jesus com a prostituta lá nos evangelhos, né? Há 2000 anos, hein? Não é há 20 anos, né? Há 2000 anos Jesus ousou conversar com uma prostituta, né? Então a gente entende o quê?
que desde aquela época já existia, vamos dizer assim, um sentimento de amor pelo ser humano, seja que ser humano que for, né? Nós somos humanos. Então a ideologia de gênero, ela é o quê? É a forma que a gente encontrou para se definir, né, como homem, como mulher, e essa forma foi se aperfeiçoando, não sabe, Rose? Foi se aperfeiçoando de uma forma que hoje toda mulher pode votar, né? É uma questão de gênero, porque era uma proibição em virtude do gênero, né? Ó, você é mulher, então não pode votar. Mas por quê? Eu não sou ser humano? Não, mas você é mulher, é gênero. E isso veio se desenvolvendo e chegou até a gente agora, né? Então agora a gente já pode falar, que nem você falou, já não é mais um tabu, já não é mais um assunto polêmico. Às vezes existe a polêmica, né, em quem ainda quer causar polêmica, né? Mas hoje a gente vê na mídia, né, Uhum. nos meios de comunicação, todo mundo falando sobre nossos corpos, sobre a nossa vida, sobre o nosso gênero, sobre nós, pessoas trans, entendeu? Sobre lésbicas, Uhum. sobre gays. Então, hoje, ideologia de gênero, por isso que você colocou muito bem aí, né? O termo já ficou assim meio inadequado, né? Porque se tudo é ideologia de gênero, então, né? E sempre foi, desde que o mundo é mundo, então seria bom. Ou se não, se é usado para poder criticar determinados grupos, é melhor a gente abolir e encontrar outro termo, né? É, é muito importante, porque realmente, quando você trouxe essa questão do feminino, a gente, como profissional de saúde mental, a gente sabe, né? Por exemplo, lá Freud definiu a fase fálica, né? E ainda foi mais profundamente, né? Que definiu ali o Isso, machismo por completo, porque a fase fálica vem exatamente. do falo, que é exatamente o pênis. E aí, o que acontece? Uma sociedade completamente assim, machista em torno do falo, que Freud explicou tão bem, trazendo nessa definição dessa fase que a mulher tem inveja, né, do pênis do homem, a É, rivalidade da menina com a sua mãe, que compete com o amor desse pai. Então, sim, ele definiu muito bem aonde começa o machismo, no meu ponto de vista. é, Freud isso. descobriu aonde começa o machismo. Gente, presta atenção, você aí, querido ouvinte, o que nós estamos falando aqui, nós estamos ampliando aí o entendimento dessa questão. Por quê? Porque, né, nós estamos em uma sociedade que o ideal é que você seja homem, que você tenha um pênis e que seja hétero. Então, como a Maiara até lembrou aqui muito bem, até alguns anos atrás a mulher não era nada. E olha que nós somos gênero normatizado, estamos dentro, né, do que se espera. Quem é mulher Sim. hoje, né, se chama mulher cis, que seria, né, Isso, isso, heterossexual. isso, isso. Então, mulheres nessa condição estão, olha aí, há pouco tempo tendo um direito. Então, nós estamos falando da desconstrução de todo um conceito. Aqui não tem nada a ver com o conceito de destruição de família. Aqui nós não estamos falando de um conceito de depravação, porque, infelizmente, as pessoas que se consideram ou se identificam com um gênero diferente do homem, macho, pênis, e mulher, vagina, fêmea, quem se identifica de uma forma diferente nessa sequência especificamente, sofre dores. E nós estamos falando aqui de dores de toda uma população, não só desse tempo, mas desde o tempo antigo. Nós estamos falando de pessoas e seres humanos, que não são milhares, mas são milhares de milhares que existem no mundo e que a gente não pode ignorar. Nós estamos falando de dores de pessoas que estão na nossa família, pessoas que estão na nossa família, pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, são pessoas que estão
no transporte público conosco. São seres humanos. E realmente a gente não pode mais olhar de uma forma como se não existisse. Como fechar os olhos e fingir que não existe, não é mesmo, Mayara? Exatamente, como fechar os olhos e fingir que não existe. Você falou uma coisa ótima, a família. A família, ela é fundamental. Por que que a família é fundamental? Porque muitas vezes a gente dentro da família, quando a gente é acolhida pela família, a gente passa muita coisa, né, lá fora, né, no mundo, né, fora da família. E aí você colocou o Freud, e é muito legal esse exemplo do Freud, porque o Freud, ele conseguiu enxergar muito bem a dinâmica da família. O que que a família pode causar com, né, o membro da família, como aquela pessoa ali, né? Pode causar tanto de coisas lindas e maravilhosas, mas pode causar muito estrago também, muita coisa ruim, muito sofrimento, que nem você colocou muito bem. E por que que a família é tão importante? Porque vamos colocar aí uma família de pessoas negras, e o racismo é um tema, né, importantíssimo de ser tratado hoje. Eu me coloco como uma pessoa mestiça, né, não tenho um lugar de fala né, das pessoas que sofrem o racismo na pele, né? Mas quando uma criancinha, uma menininha negra, ela está dentro da família dela e ela sofre uma discriminação pelo racismo, a mãe vai entender na pele, porque a mãe também é negra, né? Vamos colocar assim que a mãe e o pai sejam negros, né? Ou se for uma família com duas mães ou dois pais. Então os familiares são também negros, os irmãozinhos, as irmãzinhas. Agora, o que que às vezes acontece com nós, pessoas trans, pessoas LGBTI de um modo geral? Às vezes acontece que a gente nasce dentro de uma família e na hora que a gente começa a desabrochar, como uma rosa, como uma flor, com as nossas características, que são ótimas, são lindas e maravilhosas, mas que a sociedade abomina, que a sociedade discrimina, que a sociedade não quer saber, adivinha? Muitas vezes a própria família discrimina a gente. A própria família rejeita. É como se a família dissesse: não, isso aqui não pertence a mim, isso aqui não é meu, isso aqui não é daqui. Ao ponto de te agredir, né? Né? A própria, às vezes, discriminação começa dentro da família. Então, eu vou citar aqui, Rose, para todas as pessoas que acompanham o seu canal, que te acompanham e que gostam desse assunto. Nós, pessoas trans, somos a taxa assim, de pessoas que são expulsas da família mais cedo. A taxa de expulsão da gente da nossa família é da ordem da infância. Quando a gente está ainda antes dos 12 anos de idade, é muito comum nós, pessoas trans, tanto mulheres trans como homens trans, né, ou travestis como eu, serem expulsos de suas casas. Por quem? Por quem deveria acolher, pelos próprios familiares, né? E às vezes, quando não são expulsas, são assim, vamos dizer, saem fugidas para escapar da violência e até da morte. Porque se não saíssem de casa, poderiam até, né, morrer ali, serem assassinadas pela própria família, né? Então, quando você fala de família, Rose, é muito importante, porque voltando ao exemplo daquela menininha negra, dentro da família dela, ela vai encontrar ali um acolhimento, porque a mãe vai falar: não, minha filha está sendo discriminada por ser negra, mas eu também sou negra, então eu vou acolher e vou dar força para minha família, para minha filha, para o meu filho, daqui de casa ela vai sair fortalecida. Pode ser que lá fora ela apanhe, mas aqui dentro de casa ela vai ter o amor e o carinho de nós, pais, né? Pai e mãe, ou mães ou pais. E adivinha o que acontece nas nossas famílias, de nós pessoas LGBTI? Às vezes a própria família fala: não, não quero saber, não. Você quer ser desse jeito? Então vai embora da minha casa e expulsa a gente. E aí depois as pessoas se perguntam por que tem tanta travesti transexual na prostituição. Ora, e como seria diferente, gente? Se a gente é expulsa da casa, que é o local mais acolhedor do planeta, deveria ser o lar, né? A casa, a nossa família. A gente vai na escola? Nunca. Quem que vai aceitar uma trans na escola?
Se na família não aceita, a escola muito menos, né? A escola é um espaço muito mais hermético, muito mais fechado, muito mais conservador do que a família. E muito menos o mundo do emprego. Então, o que que sobra para a gente? Sobra para nós, travestis e transexuais. Ou showbiz, fazer algum tipo de, né, de apresentação, as talentosas, né, que a gente conhece, pessoas trans que já eram, né, do mundo da moda ou do showbiz, né, ou cantavam, performavam, o salão de beleza, quando muito, né, mas esses espaços são espaços para aquelas que entre nós têm muita sorte, e a maioria fica na prostituição mesmo, sabe, Rose? Essa é a nossa realidade, né? Por isso que eu reafirmo aqui, para todo mundo, a família é fundamental. E eu quero saber qual família, aí eu estou falando da grande família, né? Não estou falando de uma família nuclear. Às vezes tem uma família nuclear que pode ter 3 pessoas, né? É o pai, mãe e uma filha, né? Mas eu estou falando da grande família, né? Pais, Uhum. mães, tios, primos, avós. Eu quero saber dessa família que não tenha uma pessoa LGBTI na família, sendo que nós, pessoas LGBTIs, seríamos, Rose, estatisticamente, pelo menos 10% de toda a população. Então, tem muita gente trancada a 7 chaves dentro do armário. E por quê? Porque se ela se assumir, a família vai retaliar. A família humilha, a família discrimina, a família começa a expulsar, entendeu? Começa a tirar direitos, começa a menosprezar, né? Então, muita gente com medo de que, claro, do abandono, né? Com medo da rejeição, fica ali, né? Naquela vida, né? Fingindo, entendeu? Assim, que gosta, né? Por exemplo, uma menina lésbica fingindo que gosta de homem, ou um rapaz gay, né, fingindo que gosta de mulher, né, para agradar a família, para agradar a sociedade. Então eu peço com muito amor que as nossas famílias sejam carinhosas com nós, pessoas LGBTIs, né? Que eu te garanto, Rose, que elas vão ter retorno, porque a gente também, quando a gente é acolhida, a gente também dá o retorno, a gente também é carinhosa, né? E aí as pessoas vão falar, puxa, Uhum. mas eu não sabia como vocês seriam carinhosas, amorosas, né? Isso aí. É, gente, o assunto é sério, não é polêmico, não. O assunto é sério porque nós estamos aqui falando de dores reais e de exemplos aí que a nossa querida Maiara passou para a gente, que é verdade, é verdade. Eu conheço pessoas que trabalharam e que passou por isso aí, teve que fingir que tinha uma namorada e, enfim. Mas conheço pessoas que têm muito sucesso a partir do momento em que a família acolhe, que há uma Isso. aceitação mais facilmente. Essa pessoa, ela estuda, ela se destaca, ela tem, então ela não segue por esse caminho aí de prostituição, que infelizmente é um caminho que pessoas são obrigadas a seguir, muitas vezes para se sustentar. Então, a falta de, a falta de amor leva essas pessoas, muitas vezes, a um caminho que acaba levando elas a, a um adoecimento, não por conta do que elas são, mas por conta da forma Sim, com que elas são são tratadas. tratadas. Gente, passa rapidinho, eu vou chamar um intervalinho rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos falando de ideologia de gênero, entendendo que não é o ideal. Estamos conversando com Maiara Fafini. Gente, ela é travesti e psicóloga. Falamos aí no primeiro bloco. A Maiara explicou de forma maravilhosa essa questão da ideologia de gênero e por que esse termo já não é mais ideal para se definir. Então, hoje a gente fala de uma diversidade de gêneros e estamos entendendo aí essa dinâmica para que a sociedade possa ajudar e colaborar pessoas. 10%
10% da população, segundo aí os dados que a Mayara trouxe para a gente, 10% da situação é o LGBTI, né? Isso. Mayara, então a família ela é muito importante e ela precisa desse acolhimento. E aí, antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu havia até comentado que realmente é verdade, tá? Pessoas, elas podem ser trans, lésbica, bissexual, etc., se enquadrar em um desses gêneros e ser uma pessoa bem-sucedida, ser um excelente profissional. Quando nós estamos acolhendo essas pessoas. E ela citou uma coisa muito interessante. Qual é a família que não tem um membro LGBTI? Qual a família que não tem? A minha família tem, né? Minha família tem gay. Então, são pessoas que eu amo, 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 amo. E eu concordo, viu, Mayara, com o que você fala. Quando abraça, que filho amoroso esse gay que filha amorosa. Então, é verdade. Vamos lá, Mayara. A gente sabe que esse termo ele é muito usado para demonizar toda essa fala. Esse termo ideologia de gênero, ele é trazido, na verdade, para a população em geral. De que maneira? Olha, estão querendo sexualizar nossas crianças. Olha, eles estão... Não é a sua fala, pelo menos na explicação que você trouxe para a gente. Me diz uma coisa, qual é o caminho, então, ou o que se pretende dentro do movimento, porque aí o movimento tem uma reivindicação, certo? Que reivindicação é essa com relação a essa infância, com relação a essas questões que vieram sendo assim tão combatidas, tão demonizadas? Qual é a verdade dessa questão, de tudo que veio sendo trazendo até nós e de preocupação? Porque o pai e a mãe, quando ouve uma coisa dessa, acho que, poxa, tá querendo falar de sexualidade com meu filho? Quem tem que falar de sexualidade com meu filho é a mãe e o pai dentro de casa. Como é que fica essa dinâmica? Porque fica aí a guerra do pai e da mãe com a instituição ou com essa reivindicação. Como é que é isso? Pois é. Você, Rose, falou muito bem quando começou a falar de Freud, né? Você estava falando sobre Freud, e o Freud já falava sobre a sexualidade da criança, né? Você colocou muito bem aí, né? Falando das fases, né? E o Freud já falava, né? Das fases, né? Fases fálica, fase oral, fase anal. E é muito interessante e a gente... mas o que era Freud? Freud é uma pessoa que mora ali, que está viva? Não, quando o Freud falou isso, já tinha 100 anos. A gente pensa, 100 anos que as pessoas já estão estudando isso? Sobre a sexualidade da criança, né? Sobre como a criança, né, descobre o mundo e tal, né? Tem, né? 100 anos falando sobre isso, né? E tem gente que ainda acha que é uma novidade. Mas a gente entende, porque a tecnologia, como eu digo, né? A tecnologia ela caminha em diversas vertentes, inclusive nas ciências humanas. E a psicologia, a psicanálise, né? O Freud é o pai da psicanálise, né? Ele inovou, né? Na época ele também foi incompreendido, Rose. Muitas pessoas discriminaram o Freud, né? Falaram que ele era, né, era doido, que ele estava maluco, estava inventando coisas, né? Discriminaram o Freud. Então, acontece hoje também. Então, é comum as pessoas estranharem o novo. Mas isso acontece com todas as tecnologias, né? Tem muita gente, por exemplo, meus óculos têm 10 graus de miopia, então a lente de 10 graus é bem forte. E eu tentei usar lente e não me acostumei com lente. Gente, mas a lente é a coisa mais, né? Tem
pessoas que eu conheço que têm. Eu tenho 52 anos e tem pessoas que têm 80 e usam lente normalmente. Eu nunca me acostumei. Então, eu posso dizer, Rose, que eu sou uma pessoa conservadora nesse ponto, né? É uma tecnologia que eu ainda não me acostumei, ainda mais que minha lente tinha que ser rígida, uma lente não podia usar gelatinosa por causa de problema que eu tenho ceratocone nos olhos. Então, às vezes, né, são tecnologias que a gente não se adaptou direitinho ainda. Mas eu adoro, Rose, quem consegue usar lente e fico muito feliz com quem, né, se adaptou a essa nova tecnologia. Então, tem muita gente que se incomoda. Agora, voltando para a questão do gênero, o que tem a ver lente com gênero? Eu estou falando das tecnologias. Às vezes as pessoas não se adaptam, né? Ah, mas eu ainda estranho, né? Quando as pessoas falam que, né, que são travestis, que são transexuais. Sim, mas que tipo de estranhamento que é? É porque você, na sua vida, não se reconhece assim? Ou porque você quer mudar a vida do outro? E eu não quero que as pessoas que usem lente deixem de usar lente porque eu não uso, que continuem usando e que sejam muito felizes. E eu vou dizer ainda mais, Rose, que as lentes sejam cada vez melhores, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que vamos pegar um homem aí que ele não é gay. Ah, você é gay? Não, não sou gay, não. Tá, mas o que você acha dos gays? Não, os gays são gays aí, daí, são ótimos, eles continuem sendo gays, né? Deveria ser assim, né? Se a pessoa tá bem com a sexualidade dela em ser gay, ou em não ser gay, em ser, vamos dizer aí, se nem fala o cis hétero, né? Então tá ótimo, continue sendo, né? Mas por que você vai mexer com o outro, né? Se você devia estar feliz, porque o outro está feliz. Então, o que acontece às vezes com as crianças, Rose, e aí voltando à sua pergunta, é justamente isso. Às vezes a criança, desde a infância, e as nossas questões de sexualidade e de gênero, elas já se manifestam, e aí está o Freud, né, para poder nos ajudar desde a infância. Qual é a mãe e o pai, ô Rose, que uma criancinha já era pequenininha e ela já percebia que aquela criança ia ser, no caso, se era um menino, ele ia ser gay, ou se era a menina, ela ia ser lésbica, né? Ou se era uma menina que era, vamos dizer assim, muito masculina, que provavelmente no futuro, talvez, quem sabe, seria um homem trans, né? Ou aqueles que eles chamaram de menino, mas que era um menino tão feminino que no futuro seria uma mulher trans. E isso tem demais, a família sabe, a família vê. Agora, por causa do preconceito generalizado, Rose, é que quando a gente começava, por exemplo, quando eu, Maiara, começava a querer pintar as minhas unhas, colocar vestido, me comportar como eu sempre fui, né, como uma mulher trans, claro, diferente de uma mulher cis, mas é uma mulher trans. O que a minha família fazia? Me reprimia, né? Não, você não pode ser isso. Mas aí, Rose, a gente vai entender por quê. Por quê? Porque já existia na cultura, ou seja, fora da família, uma crença de que uma pessoa trans não era bem-vinda na sociedade. Uma pessoa com esse perfil, que na época nem era chamada de trans, né? Na minha época não tinha transexual. Quando eu era pequenininha, era travesti mesmo, era só travesti, né? Chamava a gente de travesti. Não tinha transexual. Mas a família não gostava daquilo. Por quê? Porque na cultura já se reprovava que uma pessoa pudesse ser assim. Mas assim como também reprovava que uma mulher poderia estudar, que uma mulher poderia votar, que uma pessoa negra teria tanta dignidade quanto uma pessoa branca, né? Uma pessoa indígena seria tão maravilhosa, inteligente, né, quanto uma europeia que acabou de chegar, vamos dizer, da Itália, né? Então, a questão da infância é isso. Quando uma criança chega na escola e dentro da mochila dela tem uma boneca. Veja, eu falei criança, né, Rose? Que criança que tem uma boneca na mochila?
Por que a gente fica com curiosidade para saber que criança é? Porque se for uma menina, todo mundo vai dizer, vamos colocar aí uma menina cis, né? Todo mundo vai dizer, que linda boneca. Ao passo que se for uma menina trans, ou o que eles chamam de menino, né? Na hora, qual vai ser a frase, Rose? Não vai ser que linda boneca. A gente já sabe qual vai ser a frase. Cada pessoa aí que está me ouvindo agora deve ter na cabeça a frase que devem dizer para essa menina trans. Que coisa horrorosa! Isso é coisa de menina, isso não é para você, né? Isso não é brinquedo para você. Então, se desde a infância a gente é tratado assim, já na escola eu não posso levar uma bonequinha dentro da minha mochila que eu vou ser reprimida pela professora, pela coordenadora, pela Bedel, que é aquela que vai controlar a disciplina da escola, e até, pasmem, pelas minhas próprias coleguinhas e os meus coleguinhas que vão falar: ih, Mariquinha, olha a bichinha, né? Vão começar a fazer chacota. Mas as crianças, por que as crianças fazem isso? Porque são maldosas? Não, porque aprenderam com a cultura. Aprenderam com os pais, aprenderam na televisão. Eu vou dizer uma coisa para você, Rosa. Eu cheguei aqui no Rio em 2012. E na época que eu cheguei no Rio, tinha um programa numa televisão que eu não vou falar, porque também não vem ao caso qual é a televisão, mas a TV aberta. Um programa de humor. E nesse programa de humor, tinha um quadro do programa que era só para fazer chacota de pessoa trans. Nesse período que eu cheguei aqui, tinha esse quadro. Era provavelmente um homem, né, vestido de mulher, e que fazia uma mulher, imitava uma travesti que era assim ridicularizada, era toda estabanada, só falava, né? Você via que a personagem não era para enaltecer e para engrandecer, era para as pessoas rirem da cara da travesti. E aí isso eu falei uma vez, né, que eu falava para os alunos da psicologia, as alunas e alunos da psicologia, e eu dizia assim: como é que eu vou achar ruim que na hora que eu entrei dentro do ônibus, um cara começou a rir de mim, se as maiores redes de televisão estão mostrando na televisão que é muito engraçado rir de uma travesti, fazer chacota da cara dela por ela ser travesti. Como que eu vou reclamar, né? Se a cultura está dizendo para cada pessoa dentro da sua casa, na sua televisão, riam das travestis, riam, né, das transexuais, riam das pessoas, ria do homem gay, ria da mulher lésbica, né? Felizmente, né, Rose, as coisas estão mudando e até a televisão, né, os canais grandes também estão reconhecendo isso, né? Estão começando já, né, a mudar esse discurso. A questão realmente é muito séria e você pontuou muito bem, porque as crianças, quando elas vão fazer também essa chacota, ou elas vão começar a querer zoar outras crianças, é porque é um comportamento que foi aprendido em casa e aquela Isso, criança foi lá criada dentro daquele conceito do menino, menina, do rosa, da brincadeira que é para menina, do brinquedo que é de menina, separando, fazendo essa separação. Por isso que eu quis citar Freud, a fase fálica, porque nessa fase aí, gente, a gente está falando de criança pequenininha, tá? A gente está falando aí é, entre, sei lá, 4 e 6 aninhos, que descobre que tem o corpo diferente, e aí faz aquela separação, Deus me livre. O menininho tem lá o pênis, então o menininho é pegador, esse pênis aqui é para fazer, é para arregaçar, é para não sei o quê, é para pegar, é para... Sabe como é que é? Para dominar as isso, mulheres, e ali você vai pegar a sua menininha e vai dizer, tem que sentar de perna fechada. Gente, uma criança de 4, isso, 6 anos, não pode sentar de perna aberta, você não pode sentar de qualquer jeito, você não, olha, não pode botar a mão em você, não isso, não aquilo, isso é brinquedo de isso. menino, isso é não sei o quê, isso não Isso é para mesmo. você, tem que usar saia, tem que usar... Gente, que chatice, pensa bem. Isso é uma coisa um tanto É, quanto... Isso é chato. Por quê? é, Porque as brincadeiras não tem que ter essa separação.
é tão pequeno. E nessa idade, apesar dessa descoberta, eles não entendem que essa sexualidade divide. Quem diz isso para as crianças são os pais. Então, Exatamente. essa separação que exalta o masculino e já bota para baixo, ou bota numa segunda condição o feminino, é algo agravante. Eu, como mulher, estou falando de uma percepção, como psicanalista, estamos falando de uma teoria aqui freudiana, Maiara é psicóloga. Então, nós estamos falando aqui, irmão, de conceitos científicos, sabe, estudados e que vêm até nós. Mas estamos falando também de comportamentos e de estrutura de uma sociedade que precisa ser mudada. Porque, Maiara, se o homem está nessa condição aqui, e se a mulher que é normatizada, né, tipo assim, sexualmente normatizada, dentro do contexto que se espera, gente, aonde estão os outros gêneros? Exatamente. Exatamente. Ok? Então, a Isso. sociedade ela não pode ser separada somente entre macho e fêmea, e o macho é alfa, tá? O macho é alfa a fêmea é ômega e não tem lugar para quem não se enquadrar, né, nesse contexto. Maiara, durante muito tempo, inclusive até 1990, a homossexualidade era considerada uma doença. E como, como trazer esse entendimento, essa consciência, porque a ideologia de gênero continua mantendo de pé, né, esse conceito de ideologia de gênero, continua mantendo de pé a teoria de que a homossexualidade ou essa diversidade de gêneros seria um comportamento aprendido. Como é que a gente explica para as pessoas que estão nos ouvindo agora de que não é um comportamento? Eu acredito que você, eu sou testemunha, tá? Tanto na clínica psicanalítica de pessoas que já foram pacientes meus, de dizer, desde que eu me entendo por gente, eu sou gay, desde que eu me entendo por gente. E muitas pessoas que são LGBTI, elas dizem, eu já nasci assim, né? Eu já nasci dessa forma, eu já nasci pensando assim, desde que eu me entendo por gente, eu penso assim. Como que a gente pode explicar ou trazer uma explicação para esse ouvinte que está nos ouvindo agora, que pode ser agora um pai que está lutando desesperadamente para que o filho que já dá algum indício de que é gay ou tem um comportamento feminino e esse pai está desesperado ou essa mãe está ensandecida, enlouquecida, achando que o erro é deles ou que eles foram abusados, os filhos foram abusados sexualmente, porque havia um conceito de um comportamento aprendido, né? Ou por causa de abusos sexuais, de uma criança que foi abusada, ou da figura materna, ou da falta da figura paterna. Como é que a gente pode trazer esse entendimento para essas pessoas que estão nos ouvindo? Muito boa a sua questão, Rose, muito boa a sua questão. Pois é, Rose, e eu vou dar uma resposta inicialmente, pegando toda a área do conhecimento da humanidade, né? Então, eu tenho certeza que se tem agora um pai aqui, né? Vamos colocar um pai aqui, ouvindo essas nossas palavras, e ele fala, gente, mas eu estou sentindo que o meu filho ele é diferente dos outros, eu estou sentindo que ele, né, ele possa ser gay. Vamos colocar assim dessa forma, né? Então, eu vou dizer para ele o seguinte: o que que você faz, pai, quando você olha para a sua pia e vê a torneira pingando?
você pensa assim, que eu vou fazer, né? Você vê uma torneira pingando, aí você vai ter que descobrir por que que ela está pingando, você vai ter que conhecer, né, o processo do que é uma torneira pingando, você vai atrás de conhecimento, você vai procurar entender. Porque se você já soubesse, você não se perguntaria, né, como resolver uma questão. Por exemplo, as mulheres que trabalham com a arte culinária, elas: "Ah, eu queria aprender a fazer determinada coisa, mas eu não sei, então eu vou procurar aprender, né, eu vou procurar me informar, eu vou procurar conhecimento". Por quê? Porque eu sei que tem gente que sabe fazer, eu sei que tem gente que sabe como lidar com uma torneira, né, que entende muito bem de culinária, né, então: "Ah, eu queria aprender a dirigir carro". Ah, mas na época de Jesus não existia carro, vamos supor assim, né, vamos colocar assim. Então as pessoas não sabiam como dirigir carro, então o carro é proibido, porque na época de Jesus não é assim. A gente sabe que a cultura, ela vai avançando, né. E se existe um carro, né, então vamos lá, vamos aprender a dirigir, vamos aprender a mexer num celular. "Mas eu não sei mexer no celular", "Mas você quer aprender?", "Quer". Então, o Rose, vamos dizer assim, a dica que eu dou para qualquer pessoa que esteja vendo, é que busque o conhecimento, né. Como a gente costuma dizer, calce as sandálias da humildade, de que a gente não sabe tudo, né, de que a gente não nasceu sabendo, e que se tem tanta gente te falando aí, deve ter alguma coisa por trás, né, deve ter algum tipo de conhecimento, e procura pessoas que conheçam sobre o assunto, né, que entendam sobre o assunto, que possa conversar, né, com. Por exemplo, o caso desse filho que a gente estava dando um exemplo, né, vai conversar com ele, vai conversar com você, te explicar como é, por que que as pessoas são assim, né. E então para que você possa o quê? Para que você possa tirar aquele preconceito que você tinha, né. Vamos pegar a palavra preconceito e vamos quebrar essa palavra, né. Você tem um conceito sobre uma coisa e você tem o preconceito. É o conceito que vem antes, né, aquilo que vem antes de você ter um conceito, né, do que era aquela pessoa. Então a gente tem que se perguntar agora: "Puxa, mas antigamente não era assim, mas e por que que agora tá?". Aí, o que que a gente vai dizer, Rose? É porque nós, como seres humanos, nós evoluímos, né, porque tem muito pai que vai falar: "Mas na época não tinha isso? Na minha época isso era uma safadeza? Na minha época isso era uma pouca vergonha?". Sim, na nossa época existia muita violência. Na época que eu nasci, por exemplo, durante a ditadura, existia muita violência. Eu mesma sou uma filha de militar, existia muita violência na sociedade. Então a gente sentia aquela violência, né. E a gente foi evoluindo, né, foi melhorando, né, melhorando as nossas leis, melhorando o nosso sistema de governo, né, melhorando, tudo bem, é bem devagarzinho, né, às vezes vai, volta, vai, mas a gente vai evoluindo. E na área da sexualidade e da identidade de gênero também, Rose, a gente vai evoluindo. Então essa mãe e esse pai que quer ajudar o seu filho, ele vai precisar buscar ajuda. Ajuda às vezes para ele mesmo, para ela mesma, para se instruir mais, né. Então, por exemplo, tem um filme muito bonito na internet chamado Orações para Bob. É um filme que fala, né, de uma mãe que ela era muito conservadora, até que ela teve um filho que era gay. Eu não vou contar, né, o desenrolar da história, que é uma história, né, muito interessante e também triste, para não dar spoiler do filme, mas procure na televisão, no YouTube, que é de graça, Orações para Bob, que era uma mãe muito religiosa, era cristã, inclusive. E eu acho que assistindo esse filme muita gente vai se sensibilizar, entendeu? Eu já anotei aqui, não assisti não, mas eu vou assistir, já anotei aqui. E muito bom o filme, então assistam ao filme, né. Então eu sugiro isso, que as pessoas que estão passando por um momento desses de descoberta de uma pessoa LGBTI na sua família, que procurem se informar,
mesmo que ela não seja pai e seja mãe. Vamos dizer, a minha prima, eu acho que ela é lésbica. Mas como é que eu posso ajudar, gente? Procura se informar. Procurando. Hoje conhecimento não é desculpa, né? Antigamente, sim, na minha época, você tinha que Verdade. sair para uma biblioteca. Hoje, não. Se você tiver acesso a um celular, à internet, você descobre coisas maravilhosas sobre o assunto. Claro, Rose, É. se você tiver ódio no seu coração, você descobre coisas horrorosas sobre o assunto. É. Se você agir com ódio, com preconceito, com raiva, você vai descobrir muitos grupos que também têm ódio e têm raiva e querem fazer mal para a gente. Mas se você acredita mesmo no amor, naquilo que a gente chama de amor, no carinho, que a gente está falando de pai e mãe, né? Pai e mãe diz que pai e mãe é tão carinhoso, né? Que gosta tanto do filho e da filha. Tem carinho mesmo? Então eu desafio você a ter carinho ao ponto de você procurar se informar, né, com pessoas que estudam sobre o assunto. E olha, Rose, estudam de uma forma comprometida, que nem você falou, como psicanalista, né, Certeza. como eu, psicóloga, né, não é Exatamente. estudar assim, não é uma, eu acho que é isso, não é porque eu só li ali na Wikipédia e agora eu estou dizendo, não, é que se debruça sobre isso, que conversa com as pessoas, né, que forma grupos, que ouve essas pessoas, né, e que vai poder te orientar. Tem E muitos que é muito, lugares, e que é né? muito importante. E que é muito importante. Gente, passa rápido, eu digo para todo mundo que eu convido que vem aqui no programa, eu falo, passa rapidinho, você vai ver que vai passar muito rápido. Maiara, eu vou deixar Sim, alguns minutinhos. Eu conversei com Maiara Fafini, psicóloga, travesti, é travesti ou transexual, né? Que a gente fala, é isso? Que é até uma forma de... exatamente. Temos que modernizar. Então, ela é psicóloga e ela é transexual. Maiara, eu quero te agradecer muitíssimo, quero deixar aí uns minutinhos. Como é que faz para te achar? Rede social? Como é que te acha? Como é que troca uma ideia com você? Como é que busca uma orientação contigo? Quem aí nos ouviu hoje e, de repente, poxa, eu queria falar com ela. Como é que acha você, suas redes sociais? Está aberto aí o microfone e, desde já, muito obrigada. Eu que agradeço, Rose, querida. É muito bom estar aqui conversando contigo e com todas as pessoas aqui do seu canal, né? Podendo falar de um assunto tão lindo que são as nossas vidas, né? A gente, quando a gente se descobre uma pessoa LGBTI e a gente vê que a gente, para as pessoas que acreditam em uma divindade, a gente é muito amada por essa divindade que criou a gente. E para as pessoas que são ateias e agnósticas, a gente é muito amada pelo universo, pelas energias do universo. Então é Uhum. maravilhoso poder falar sobre isso, entendeu? Quem quiser acompanhar, né, as minhas redes sociais, é o meu nome, né, Maiara, né, Fafini, é só digitar que dá para encontrar, tem tanto Instagram quanto Facebook, né? Mas é mais um Instagram, né? E aí pode mandar uma mensagem, né? Não tem o menor problema, entendeu? Maravilha! Então, gente, por hoje é só. Meu muito obrigada a você que esteve aqui conosco. Semana que vem tem mais programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Lembrando que agorinha mesmo, daqui a pouquinho, lá nas minhas redes sociais, você confere a gravação desse programa e você vai poder rever a Maiara, esse bate-papo muito gostoso que eu amei, amei, amei. Gente, o canal do YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, @doutora Rose Cabral e o Facebook Rose Cabral. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.